O Papo de Bola aqui no Tudo Azul USA. Vai tentar fintar, você mandou, vai marcar, vai bola! Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Papo de Bola com Rogério Maria Braga e a jornalista Bia Neves. Bia, vamos falar de futebol, muitas notícias, vamos falar dos jovens jogadores do Cruzeiro que ontem, no seu segundo jogo com a garotada, o Cruzeiro venceu o Tombense lá em Uberlândia, a primeira partida sob o comando de Tite, e mostrando que o Cruzeiro tem uma categoria de base que está revelando muitos jogadores e podem ser o futuro do clube. Bia Neves. É isso, Rogério, estamos felizes, né, com esta vitória do Cruzeiro no jogo de ontem. Um excelente primeiro tempo, né, do Cruzeiro, ali saiu vencendo ali por 2-0, aí tomou mais um gol, tomou um gol no segundo tempo. Confesso que eu não assisti o segundo tempo, o primeiro tempo para mim foi excelente. O resultado final melhor ainda, né, Rogério? E o Cruzeiro então somou os primeiros pontos no Campeonato Mineiro. E ainda ali com um time alternativo, né? Preparando os titulares para o Brasileirão, venceu o Tombense por 2-1 no Parque do Sabiá, em Uberlândia. E os gols da Raposa foram de Kaique Kenji e Japa, e Pedro Oliveira descontando para o Tombense no segundo tempo. E com esse resultado, o Cruzeiro chegou a 3 pontos e assumiu a liderança do Grupo C no Campeonato Mineiro. O Norte, né, Rogério, falando aí, empatou com o Atlético Mineiro e tem 2. Atlético e Itabirito ainda não pontuaram. O Tombense está na lanterna da chave B com 1 ponto, a 5 de América e Pouso Alegre, únicos com 100% no torneio. E só para explicar ali, né, Rogério, o líder de cada grupo avança à semifinal, além do segundo colocado de melhor campanha, Rogério. Agora, só para voltando aí a falar do jogo, né? No inicinho do jogo, nos primeiros minutos, né, Rogério? Se Chico da Costa tivesse acertado aquele chute, ia ser uma festa logo ali no início do jogo, né, Rogério? Pois é, na realidade, a estreia do Chico da Costa, ex-jogador do Mirassol, no comando do ataque do Cruzeiro, foi um pedido do técnico Tite, que queria um centroavante com características diferentes do Caio Jorge. Em apenas 40 segundos, aquele lance que você está se referindo, Bia, de bola rolando, ele quase marcou um golaço de calcanhar. Ele dominou no peito, a bola foi para as suas costas, ele meteu um calcanhar e o goleiro fez uma grande defesa. Foi uma boa estreia do Chico da Costa. Agora, destacar os 2 gols do Cruzeiro, o atacante Kenji, de somente 19 anos, e o Japa, com 22 anos, jogador que apareceu muito bem na base do Cruzeiro, teve alguns problemas de contusões nos últimos 2 anos, mas mostrou que pode realmente ajudar muito o Cruzeiro esse ano. A base do Cruzeiro se destacou, o primeiro tempo foi muito bom, o Cruzeiro inclusive fazendo 2-0, podia ter feito mais. No segundo tempo é visível a queda física do time cruzeirense, mesmo sendo garotos. É bom lembrar que essa garotada se apresentou ao Cruzeiro no dia 2 de janeiro, no dia 10 já estava jogando. Ninguém consegue, com tão pouco tempo, achar um time equilibrado com pouco tempo de treinamento. Impossível, mas achei que a garotada esteve bem. Destacar o Cauã Moraes ontem, que fez uma boa partida jogando pela lateral. O Cauã Prates, são 2 jovens que ainda vão dar muito retorno técnico e financeiro para o Cruzeiro. Boa partida do jovem Rayan Guilherme também, que fez uma boa partida. Destaco o Japa, para mim o melhor em campo ontem. O Arroio, que fez uma boa
partida. O Kenji, que fez o gol, e o Chico da Costa também foram destaques. Agora, Bia, na entrevista coletiva do técnico Tite, ele se manifestou em relação a quando os titulares voltam, Bia. Sim, Rogério, olha, após ali então a vitória, né, do Cruzeiro por 2-1 sobre o Tombense na noite de ontem, o técnico Tite comentou sobre os planos da equipe celeste para a sequência da competição. E de acordo com o treinador, ele ainda não definiu a escalação da próxima partida. No entanto, existe a possibilidade de que os titulares sejam utilizados pela primeira vez em 2026, no próximo sábado, dia 17, contra o Uberlândia, no Mineirão. E o Tite também explicou ali a estratégia, né, de iniciar o Campeonato Mineiro com uma equipe alternativa. Segundo ele, a decisão foi baseada em critérios médicos e físicos, a fim de preservar os principais jogadores após ali a curta pré-temporada, Rogério. Pois é, e olha, há uma expectativa para esse jogo contra o Uberlândia de público em torno de 40 mil torcedores. Impressionante como a torcida cruzeirense tem prestigiado o Cruzeiro. Mas, Bia, só um minutinho. Pequeno pigarro por aqui. Nós tivemos ontem o Campeonato Paulista e o Palmeiras venceu o Santos por 1-0, manteve 100% de aproveitamento, mas tem alguns problemas a resolver. Que problemas são esses, Bia? Rogério, um jogão ontem, né? Em uma temporada que começou com pouquíssimo tempo de preparação. O Palmeiras conseguiu 2 vitórias em 2 jogos, já se colocando em posição confortável ali no início do Campeonato Paulista. Mas o desempenho ainda tem ajustes importantes a serem feitos, né? Ontem, né, na quarta-feira, o time venceu o primeiro clássico de 2026, 1-0 em cima do Santos, na Arena Barueri. E o Verdão tentou usar bolas longas, buscando Flaco como pivô, o Riquelme e Alan pelos lados, mas sem muito sucesso. E o gol no primeiro tempo veio do lampejo ali de Flaco e Alan, uma jogada inteligente criada pela dupla a partir de um erro na saída de bola do Santos, Rogério. Pois é, bom lembrar que o Alan tem somente 21 anos e está sendo sondado por gente de fora, futebol europeu, de olho nesse garoto. É aquele negócio, o Palmeiras já ganhou a fama de bom revelador de jogadores e isso facilita. E detalhe, sobre valorizar os seus jogadores, é o que tenta o Cruzeiro. O Santos teve uma partida razoável e teve a entrada do Gabigol num determinado momento do jogo, mas ontem o Gabigol não teve tantas facilidades, não fez uma grande partida. Santos perdeu por 1-0 e teve o destaque do Brazão, esse grande goleiro, aliás revelado na base do Cruzeiro, que fez um milagre ao salvar o Santos no segundo tempo com uma defesaça. Piquerez cruzou bola na área e Veiga escorou para Flaco Lopes. O argentino ficou cara a cara com o Brazão, mas o goleiro pulou com os braços abertos e fez uma grande defesa. Palmeiras, então, 1-0 sobre o Santos. Agora, Bia, vamos falar do Atlético que empatou ontem, superou essa etapa difícil, arrancou um empate com garotos, ganhando minutagem no time do Atlético, Bia? Sim, Rogério, né? Por enquanto, o Atlético não venceu aí no Campeonato Mineiro, né? 2 empates. E essa escalação de ontem veio acompanhada por 2 novidades. Sem Everson, que ficou em Belo Horizonte, Gabriel Delfim iniciou no gol. E a outra troca envolveu Cadu. Vitor Hugo entrou na vaga e reforçou a linha de 3 com Alonso e Vitão, liberando Natanael mais adiante. E em campo, pouco deu para ver do aspecto ofensivo do Galo.
o Norte tomou a iniciativa desde os primeiros minutos e impediu que o Alvinegro conseguisse criar por meio de trocas de passes. E o gol do Norte veio nos minutos finais da primeira etapa. O atacante puxou para o meio e arriscou o chute, surpreendendo o Gabriel Delfim, que falhou ali no lance. E o gol do Atlético veio em passe ali de Alonso, Coelho cruzou na área, Pacini deu um chute para Rony, que finalizou. Na primeira ele parou no goleiro e na assistência deixou tudo igual, 1-1 no jogo do Atlético e Norte, Rogério. Pois é, aliás, o Norte fez um gol nos acréscimos que o VAR anulou, mas um lance extremamente duvidoso. É impressionante porque eu não consigo ver, é lógico que é início de temporada, é lógico que o Atlético está bem modificado, mas acho que o Atlético vai fazendo uma bobagem na manutenção do técnico Sampaoli. E corre um risco aí, daqui a pouco perde o Hulk e daqui a pouco quem sai é o Sampaoli. Sei não, para nós cruzeirenses, tudo ótimo, tudo muito bom, mas acho que é um equívoco do Atlético insistir com o técnico Sampaoli. Vamos falar do Vasco, Bia, que se acertou com o Bournemouth e deixou a decisão da venda do Ryan nas mãos do Vasco. O atacante deu o ok para um contrato de 5 anos com o clube da Premier League, que está disposto a pagar 35 milhões de euros. Em caso de acerto, será a maior venda da história vascaína. Impressionante esse time, o Bournemouth da Inglaterra, tem conversas com o Vasco, muito dinheiro sendo colocado na mesa, a decisão é do Vasco da Gama. Não sei se para o Ryan é uma boa, já que o Bournemouth é o 15º colocado da Premier League e isso pode ser ruim, né? Você sai daqui se destacando, sendo inclusive às vezes solicitado, as pessoas indicando ele para seleção, vai para um time que está na parte de baixo da Premier League, lá na Inglaterra, e some por lá. Não sei se é uma boa por Ryan. Por Vasco, com certeza é. E o Flamengo acertou a venda do jovem Wallace Ian para o Bragantino. O atacante deve se despedir do Flamengo nesta quarta no jogo contra o Bangu. O jogo contra o Bangu ontem, o Flamengo perdeu e pode ter sido o último jogo do jovem Wallace Ian. E é bom lembrar que a negociação gira em torno de 10 milhões de euros, 62 milhões de reais, com o Flamengo mantendo um percentual do jogador de somente 20 anos. É essa maneira hoje de conduzir o futebol, de só vender por bons preços, que faz com que o Flamengo cresça a cada dia que passa. Principalmente Flamengo e Palmeiras têm adotado esse modelo que tem funcionado e o Cruzeiro segue nesse vácuo aí também, tentando valorizar a sua categoria de base. Lembrando... Oi, Bia. Rogério, falando ainda do Flamengo, né? Tem novidade aí nas negociações do Flamengo e o West Ham, né? Que chegaram aí mais perto de um acordo pelos valores para a negociação de Lucas Paquetá. Porém, Rogério, olha só, o West Ham, ele informou ao Flamengo que só vai liberar o meia mediante ali o recebimento de um valor mais próximo do que o clube carioca pode e deseja pagar pelo jogador, Rogério. E também parece que o West Ham não quer liberar de imediato, né, o Paquetá. Ele quer que ele ainda fique aí até o final desta temporada, seja vendido ao Flamengo, emprestado ao West Ham até o final da temporada na Europa, né, Rogério? Pois é, realmente essa é a proposta que está sendo comentada agora, o West Ham, querendo, que corre o risco de ser rebaixado, querendo que Paquetá fique até o final do do campeonato no meio do ano, emprestado nesse período pelo Flamengo e depois seja liberado. Na realidade, o West Ham pediu 60 milhões de euros aproximadamente para o Flamengo. O Flamengo
tem uma expectativa de negociar em torno de 40 milhões de euros. Não se falou mais em cifras, o que vai sinalizando que o preço do Paquetá deve ficar na casa dos 40 milhões de euros. Bia, e para fechar, o presidente da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro, Pedro Lourenço, ontem, lá em Uberlândia, disse que o elenco do Cruzeiro está fechado para a temporada e ainda rasgou elogios a atuações dos crias da Toca no início da disputa do Campeonato Mineiro. Aliás, acho que essa decisão do Cruzeiro é correta, manter os jogadores que fizeram um grande ano do ano passado, como o Caio Jorge, como Matheus Pereira, jogadores importantíssimos, a contratação do Gerson é algo importantíssimo para esse momento do Cruzeiro. E acho que inchar o clube o time não vale a pena, porque tem garotos despontando, você tem que deixar uma beirada para que esses garotos possam jogar e se valorizar. Olha o exemplo aqui do Flamengo que acabamos de falar, do Wallace Ian, com 20 anos, já tendo uma proposta de 62 milhões de reais do Bragantino. O Ryan, a mesma coisa, jogador que apareceu no ano passado no Vasco, teve possibilidade exatamente pelo Vasco não ter mais fôlego para grandes contratações, se despontou, jogou muito ano passado e já tem proposta de 35 milhões de euros. É o caminho a ser seguido no futebol brasileiro para que o Cruzeiro se torne autossustentável. Bia Neves, nosso querido José Carlos Bezerra manda aqui, ok, amigo, estamos juntos. Um abraço ao Zé Carlos, que mandou um alôzinho aqui. Antes de ir, Bia, tem gente para mandarmos abraços? Tem sim, Rogério, o pessoal acompanhando aqui o Tudo Azul, Papo de Bola, né? Nosso querido Charles Cardoso dando boa tarde. O Sandro Dornelas tinha mandado um abraço para o palmeirense Felipe Tonon, Rogério. Vera Rocha também por aqui com a gente. Andréia Reis dando boa tarde a todos. E você que acompanha aí o programa Tudo Azul, Papo de Bola, chegando ao final. E você já deixou o seu like? Ainda dá tempo, hein? Deixe o seu like aí no finalzinho do programa, é muito importante pra gente, né, Rogério? É isso aí, a gente volta amanhã. Um abraço, gente, e muito obrigado. Bia Neves, até! Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.